noite, igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa noite também à igreja nos lares, ou no trabalho, ou até mesmo no trânsito. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Nós estamos vivendo o mês de outubro, e nesse mês nós celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante. E nós, como Igreja Maranata, elegemos o tema do mês: Reformados sempre se reformando. Reformados sim, mas não acomodados com a reforma. Reformados sim, sempre se reformando. Esse tema é muito feliz porque ele nos passa a ideia da igreja viva, a igreja sempre andando, a igreja sempre caminhando, a igreja sempre se refazendo, a igreja sempre se corrigindo, a igreja sempre se arrependendo, a igreja sempre vivendo e revivendo as boas novas de Jesus Cristo. Por ocasião da Reforma Protestante, então, nós passamos a constituirmos o grupo das igrejas ditas reformadas. E essas igrejas, conforme todos nós bem conhecemos, elas prezam por cinco valores, 5 princípios, 5 pilares. Primeiramente, somente a Escritura. A igreja não está acima da Escritura. A tradição da igreja também, igualmente, não está acima da Escritura. A Bíblia, nós a temos como única regra de fé e prática. O segundo pilar, somente a fé. Somente a fé, pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Somos justificados pela fé, não por obras. Somos justificados, somos salvos, sim. Fruto disso, fruto dessa justificação, fruto dessa salvação, nós somos instigados às obras. Ou seja, as obras não são a causa da nossa salvação, mas elas evidenciam a nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Terceiro lugar, somente a graça. A salvação como dádiva de Deus. E dádiva, nós bem sabemos como uma bênção, é um dom imerecido. Você não fez nada, eu não fiz nada, nós não fizemos absolutamente nada, não temos mérito pela graça recebida, pela salvação como dádiva de Deus. Em quarto lugar, Cristo, somente Cristo, como o caminho e a verdade, como único mediador entre Deus e os homens. Não a igreja, não as autoridades eclesiásticas, não os estudiosos, mas Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. E em quinto lugar, o quinto pilar
das igrejas reformadas, somente a Deus glória, soli Deo glória. Glória a Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. O fim principal do homem é glorificá-lo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esses, pois, são os pilares, são os fundamentos das igrejas ditas reformadas. E pela graça de Deus, nós fazemos parte desse contexto. Cuidado, porque fora disso, pode ser um modismo, pode ser algum vento espúrio de doutrina. Muito cuidado com as ditas novidades que possam surgir e chegar aos seus ouvidos. Veja, verifique sempre se há respaldo bíblico para tudo quanto possa chegar a você. E nós falamos então que reformados sempre se reformando sugere o quê? Uma igreja pulsante, uma igreja pulsante, uma igreja que pulsa, como o seu coração, nos movimentos de sístole e diástole, os nossos corações estão sempre pulsantes. E a igreja é assim, a igreja reformada sempre se reformando, a igreja que pulsa. E nós vamos ler um texto, eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós falamos em movimento, mas vamos considerar uma igreja que se achava em movimento, mas que aos olhos de Jesus estava morta. Cuidado com os ativismos. Ativismo nem sempre significa vida com Jesus Cristo. Apocalipse 3, nós vamos ler até o versículo de número 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Aqui está a palavra apocalíptica, dada por Jesus Cristo a João, ao apóstolo João. Se nós voltarmos um pouquinho ao início do livro de Apocalipse,
nós vamos encontrar no prefácio o seguinte, já no capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando a seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. E aqui está o João, recebendo então essa revelação de Jesus Cristo, que atestou as palavras de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Segue-se a saudação às 7 igrejas da Ásia. João, verso 4, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que 7 igrejas são essas, ou foram essas? Então, nós vamos agora para o verso 9, quando João fala em primeira pessoa. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos. Ilha de Pátimos, uma pequena ilha grega. Nós estamos com João nesta ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele prossegue no verso 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Eu vi atrás de mim uma voz forte, como trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas. E aqui estão apresentadas as 7 igrejas: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas ficavam, que é hoje a Turquia. E ele então prossegue nessa sua experiência. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Verso 20. Escreva quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjos das 7 igrejas eram os responsáveis, na realidade de hoje, os pastores de cada igreja. Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui já desfazem-se 2 mistérios dessa linguagem que é bastante alegórica. Muito bem, vamos ao texto propriamente dito. Aqui está, então, uma igreja localizada numa cidade chamada Sardes, que hoje ainda pode ser visitada por suas ruínas. Então, existe inclusive empresas de turismo que conduzem visitantes a essas ruínas
tanto da cidade de Sardes quanto da própria igreja de Sardes. Sardes fora uma cidade próspera, capital da Lídia no século VI, ou melhor, século VII antes de Cristo. Produção de lã, região de muitos recursos minerais, pedras preciosas, especialmente muito ouro. A história dessa cidade, então, foi uma história de muita glória, uma história de muita fama e prosperidade. Era uma das cidades mais magníficas do mundo. Nós estamos falando da cidade, ainda não da igreja. Era uma cidade toda murada, toda fortificada. Praticamente, ela era invulnerável. Ninguém poderia adentrar a cidade sem passar pelo crivo lá dos cuidadores da cidade, dos soldados daquela cidade. Tamanha era a dificuldade de alguém estranho, então, penetrar na cidade de Sardes. Existiu uma forte ligação entre a cidade e a igreja de Sardes, entre a história da cidade e a história da igreja. Porque esta igreja de Sardes, aqui no texto de João, ela está vivendo a glória do passado. A glória que um dia foi vivida por ela, num ambiente de riqueza, de prosperidade, de abastança, até de muita vaidade e de orgulho do seu povo, que se julgava invencível, inviolável, extremamente protegido pelas muralhas que circundavam a cidade. A cidade, além de toda murada, ela ficava numa colina, num local alto, então de difícil acesso, e toda fortificada, uma cidade inexpugnável, uma cidade imbatível. Isso tudo, então, fez dos habitantes de Sardes pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas extremamente autoconfiantes. Entretanto, essa cidade foi invadida em 2 ocasiões, a despeito de toda a aparente segurança que havia. Por quê? Porque não houve vigilantes que pudessem perceber a chegada dos invasores. A cidade dormiu, os vigilantes relaxaram. Por isso que Jesus Cristo é muito enfático com relação à questão da vigilância a essa igreja. Vigiai, sejam vigilantes. Em 529 a.C., a cidade caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia. Porque os soldados que guarneciam as muralhas foram encontrados dormindo, foram encontrados desatentos, e houve um único buraco, um único espaço, por meio do qual os invasores penetraram. E a cidade deixou de ser invulnerável, deixou de ser, então, intransponível, inexpugnável.
Mais adiante, em 218 a.C., novamente a cidade ela é tomada por invasores. Então, tudo por negligência no vigiar, na autoconfiança extrema. Essa cidade, ela era dedicada a uma deusa, a deusa Cibele. Então vejam em que ambiente estava a igreja de Sardes. E nesse contexto, a igreja então cresceu. Essa padroeira Cibele, ela, segundo acreditavam, ela teria poderes espirituais de restaurar a vida de mortos, de ressuscitar mortos. Na época em que João, então, escreve esta carta a Sardes, era uma cidade rica, mas totalmente degenerada, totalmente decaída, totalmente dependente da glória do passado. E Jesus, então, deixa essa dura mensagem à igreja. A igreja forte, a igreja espiritualmente próspera, uma igreja que fora famosa, agora já não experimentava mais essa realidade anterior. Ela estava decaída. O tempo foi passando e aquela prosperidade foi ficando para trás. A fama foi ficando para trás. E a igreja então começou a deixar de buscar a Deus como no passado. Suas reuniões eram voltadas, ou melhor dizendo, não eram mais voltadas para a edificação de uns aos outros. O amor entre os irmãos da igreja não fluía mais. Eles estavam mais preocupados em mostrar a cultura bíblica, contar de um para o outro do quão cultos poderiam ser ou ter sido, de quão ricos poderiam ser ou terem sido. Foram os irmãos, então, ao pouco, abandonando a importância da oração, a importância dos momentos devocionais, do jejum, da espera pela volta de Jesus, e começaram então a aceitar práticas pecaminosas, fora das propostas das boas novas de Jesus. Ou seja, uma igreja morta espiritualmente, que mantinha apenas a aparência de riqueza, a aparência de fama, a aparência de poder para a cidade, mas espiritualmente estava morta. Esta igreja agora vivia das glórias e das experiências do passado. Uma igreja cujos membros não salgavam mais, não faziam diferença na comunidade, deixaram de ser luz. Uma igreja que não soube tapar as brechas e que se tornou vulnerável em decorrência da sua própria negligência, em decorrência da falta de vigilância diante dos inimigos.
Uma igreja, então, que estava precisando reconhecer os seus descaminhos, os seus pecados, uma igreja que estava precisando se arrepender. Uma igreja, porém, que ainda tinha um núcleo de crentes fiéis. Jesus Cristo reconhece que havia ali ainda um grupo, menor, sim, mas que vivia em pureza e em santidade. Ela não estava totalmente, completamente decaída. Essa era a realidade da igreja de Sardes, nesse contexto da cidade de mesmo nome. Vamos ao texto agora em Apocalipse 3, que nós temos algumas lições, alguns ensinamentos, alguns alertas para nós também como igreja constituída. Aliás, nós temos duas realidades. Nós somos igreja constituída, nós constituímos a igreja, nós fomos organizados em igreja, Igreja Presbiteriana Maranata, mas o sacerdócio é universal. Cada um de nós é a sua igreja, não é? Há um anjo da igreja aqui? Sim, há um pastor responsável, não é, pela liderança espiritual da igreja? Sim. Mas você não é menos igreja do que ele, nem ele é mais igreja do que você. São apenas funções diferentes. Você é igualmente sacerdote, sacerdotisa, e tem toda a autoridade para exercer esse sacerdócio. Então diz a palavra em Apocalipse 3, diz palavras de Jesus, conforme nós vimos. Ao anjo da guarda, e agora nós já sabemos a quem se dirigia Jesus, ao responsável, né, por aquela comunidade. Hoje nós o chamamos de pastor. Mas, em Efésios 4, nós bem sabemos que Deus, Efésios 4, dos versos 6 em diante, que Deus concedeu diferentes dons aos homens. Apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores, mestres, enfim, cada qual tem os seus diferentes dons. Com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, o corpo vivo, não morto, o corpo vivo de Jesus Cristo. E precisamos exercer essa mutualidade, cada qual dando o melhor de si, em proveito até mesmo da otimização daquele seu dom mais forte, em benefício do corpo de Cristo. E não há dom mais ou menos importante, todos são igualmente relevantes. Então essa palavra é dita a cada um de nós. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é este? Jesus Cristo. Isaías 11 apresenta Jesus Cristo como os 7 Espíritos. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. É o próprio Jesus Cristo na sua perfeição, na sua multiforme. Ele então aqui está sendo apresentado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 igrejas. O próprio Jesus esclarece isso no verso 20 de Apocalipse 1. Quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas, melhor dizendo, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus está se referindo àquelas 7 igrejas e aos 7 anjos do primeiro século.
E Jesus aqui fala, no prosseguimento: conheço as tuas obras. E eu me reportei ao Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Se você voltar ao Apocalipse, depois em casa, se tiver a curiosidade de ler a mensagem que Jesus deixou às outras 6 igrejas, você pode constatar, a todas as igrejas, Jesus diz: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. As 7 igrejas, Jesus diz o mesmo: conheço as tuas obras. Jesus conhece as minhas obras, conhece as suas obras. Jesus nos sondas, Jesus nos conhece como ninguém. Conheço as tuas obras, que têm nomes, que vives e estás morto. Tem nomes, você é constituída uma igreja organizada aqui no bairro da cidade, mas tu estás vivo como igreja organizada, ou tu estás morta? Tu estás viva ou tu estás morta como igreja organizada? Como igreja, você igreja, como nós, como igrejas, somos tidos ou conhecidos por Jesus como igrejas vivas ou igrejas mortas? Somos igrejas apenas na aparência, de aos domingos tomarmos a Bíblia debaixo do braço, e elegantemente nos dirigirmos ao templo? Ou temos sido uma igreja genuinamente cristã, sincera aos olhos de Jesus? E aqui esse verso nos remete a uma reflexão. O que seria a igreja morta? O que seria a igreja viva? Então, nós podemos enumerar. Igreja morta é aquela que deixa de se comprometer com a adoração. Ela passa a adorar a si própria, adora as riquezas, a tradição, adora o seu passado, adora a sua fama, adora o próprio templo. Esse é um grande risco. Ao invés de adorar a Deus com primazia. Então, a igreja morta é uma igreja que deixa de adorar. E Jesus alerta. O próprio João 4, 23 diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em o quê? Espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma igreja morta é uma igreja que, além de não adorar, é uma igreja que passa a se despreocupar com a sua principal comissão, com a evangelização. Ela não fala mais de Jesus, ela não vai, ela se acomoda, ela não fala mais das bênçãos, da graça, deixa de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixa de ensinar, deixa de guardar todas as coisas que Jesus Cristo ordenou a ela. Mateus 28, 18 em diante, fala a respeito dessa grande comissão. Uma igreja morta é uma igreja que também ela deixa de edificar-se, ela deixa de crescer na palavra, ela
negligencia no ensino, ela negligencia na doutrina, ela negligencia no discipulado, ela negligencia na prática da solidariedade entre os irmãos e dos irmãos para a circunvizinhança. É uma igreja que deixa de orar, ela negligencia o seu ministério de oração, quer comunitário, quer pessoal. É uma igreja que deixa de louvar ou louva negligentemente. Esta é a igreja morta. Esta é a igreja morta. Vamos fazer então uma autoanálise. Vamos analisar as nossas próprias vidas e vamos responder a nós mesmos. Estamos sendo igreja viva ou igreja morta? Esta igreja que reina em mim é uma igreja pulsante, é uma igreja em movimento, é uma igreja transformada, sempre se transformando, ou é uma igreja acomodada? É uma igreja que está apenas habituada às rotinas das atividades eclesiásticas. Cada dia, cada novo dia para mim é um novo desafio para viver o Evangelho, o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, ou eu estou acomodado? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer. Com relação à diaconia, a igreja morta também, ela deixa de praticar a contento a diaconia. O que é a diaconia? É o serviço que é não apenas dos diáconos, mas que é de todos nós, da ajuda mútua, de uns sendo suporte para os outros, uns socorrendo os outros. A igreja de Sardes já não valorizava essas questões. A diaconia já estava sendo, então, relegada. Em Mateus 25, 34 a 40, você sabe muito bem que haverá um dia do grande julgamento, não é? E Jesus Cristo, ele está mostrando aqui o gabarito do grande julgamento da prova. Mateus 25, verso 34 em diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que razão? Aqui está o gabarito. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei então respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a quem? A mim o fizestes. A mim o fizestes. Então, Jesus Cristo tratou a igreja de Sardes como uma igreja morta. Queira Deus, né, que o Senhor nos livre desse mal. Prosseguindo na leitura: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Nós já bem dissemos, não foram vigilantes e foram invadidos. Jesus aqui então alerta para a questão da nossa vigilância, da importância
de sermos vigilantes, porque o Filho do Homem virá a hora em que nós menos esperarmos. Em Lucas 15, nos versos 3 a 7, nós temos uma parábola, a parábola da ovelha perdida. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. A igreja deve ser como aquele exército que em combate não deixa o seu soldado ferido para trás. E aqui está esta parábola da ovelha perdida. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso é igreja. Igreja que não deixa soldado ferido. Igreja para trás. Igreja que não deixa ovelha perdida para trás. É a responsabilidade não somente do pastor, da liderança da igreja, mas sua também. Exerça essa vigilância, exerça esse sacerdócio também sobre aqueles que possam estar prestes a morrer. Estamos já chegando então ao final da nossa mensagem. Lembra-se, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A mensagem de Jesus Cristo é: arrepende-te. Lembra-te da palavra, guarda os mandamentos e arrepende-te. A mensagem, então, de um renovo nas nossas vidas. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Jesus insiste. Virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, que nós sejamos igreja esperta, igreja atenta, não uma igreja sonolenta, uma igreja acomodada. Vocês têm aqui, eu já os conheço há seguramente 20 anos, e eu gosto muito do perfil da igreja Maranata, porque é uma igreja serena, é uma igreja tranquila. Eu não vejo ovelhas aqui correndo atrás desesperadamente do pastor. Vocês são seguros de si. Que bom, mas eu sei que vocês são muito atuantes também. São serenos, mas não são serenos acomodados. Não é uma igreja acomodada. É uma igreja que é atuante em seus diferentes ministérios. É uma igreja que ora, uma igreja que louva, uma igreja que dizima, uma igreja que contribui, uma igreja que é solidária, é uma igreja que respira, uma igreja que se renova. Precisa de arrependimento? Sim, como cada um de nós, como todos nós. Uma igreja que precisa sempre estar se reformando? Sim, sim. Esse deve ser o nosso desafio. De que maneira nós poderemos amanhã sermos melhores cristãos, melhores vizinhos, melhores pais, melhores maridos, melhores avós, melhores professores e assim por diante, segundo a palavra de Deus. Para concluir, Jesus, no verso 4, ele diz: tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Crentes sinceros, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, não nos impressionemos com mega igrejas, com multidões. Jesus, ele atenta para até mesmo
poucas pessoas descontaminadas, pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, essas sim andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Queira Deus que nós todos estejamos entre essas pessoas, que nós sejamos esse grupo visto por Jesus. Lá na Maranata existe um grupo digno das vestiduras brancas, digno de andar comigo. Amém? Amém. E a palavra então termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos, somos uma igreja atenta aos apelos, às recomendações, às exortações e às correções. E temos juízo, então nós precisamos de arrependimento. Ouça o que o Espírito possa estar dizendo à Igreja Maranata. Amém? Conclusão. E eu faço uma pergunta, eu fiz essa pergunta a mim, quando eu escrevi esse livro, 500 anos da Reforma Protestante, quando do aniversário, em 2017, o aniversário da Reforma Protestante. E na última página, foi a conclusão do livro, eu levantei algumas perguntas. Eu gostaria de refazê-las como conclusão da nossa mensagem. A questão, eu vou pedir licença a vocês para ler, para que eu possa ser bem fidedigno ao que eu escrevi. A questão que deve pairar no ar em nossas consciências é se continuamos reformados, de fato, não apenas denominacionalmente, dando continuidade à história na qual fomos inseridos, ou se estamos relativizando o legado de 500 anos, na época do livro, hoje 506 anos da Reforma Protestante. Algumas perguntas assim fazem todo sentido. O que representa para a Igreja Protestante a celebração de mais um aniversário da Reforma? E agora, que responsabilidade diante dessa data importante estamos assumindo no sentido de darmos sequência à história da qual somos parte? Os evangélicos, eu escrevi evangélicos entre aspas, os evangélicos de hoje, muitos dos quais novos membros de nossas igrejas, estão sendo instruídos quanto ao significado de pertencer ao corpo de uma igreja histórica? Como estão as nossas convicções quanto ao que pregaram os protestantes que nos precederam? Os seus pontos de vista têm sido estudados e discutidos em nossas igrejas? Ou a reforma tem sido lembrada como um acontecimento do passado, que deve unicamente ser rememorado no dia 31 de outubro, como homenagem aos saudosistas? Que diferença estamos fazendo como igreja em nosso bairro, nossa cidade, nosso país? Estamos integrados e inteirados à sociedade que nos cerca, ou temos sido um quisto de homens e mulheres apenas religiosos, dissociados do mundo? Quais têm sido os nossos pontos fechados e as nossas tolerâncias quanto à prática do Evangelho, segundo o que Deus quer da sua igreja? A Bíblia tem sido realmente a única regra de fé e prática? As nossas liturgias têm dado espaço à manifestação do Espírito Santo? E tem ido ao encontro das necessidades do homem de hoje? Têm sido eminentemente bíblicas, teológicas e brasileiras, ou estão tão distantes dos ouvidos e dos corações de nossos fiéis quanto a uma missa rezada em latim? Estamos dispostos a admitir correções de rumo em nossa história por revelação do Espírito Santo, ou estamos sacralizando as tradições e dificultando a modernização da expressão de culto ao nosso Deus? A pregação da palavra de Deus tem sido dedicada à primazia e reverência em nossos púlpitos? Os nossos cultos têm sido realmente oferta de gratidão e adoração a Deus,
e oportunidade de estudo, escuta e aprendizagem da sua palavra? Ou tem se assemelhado a desfile de vaidades dos nossos talentosos dirigentes? Os ministérios de ensino, pastoreio, administração e assistência social de nossas igrejas, a exemplo do que propôs João Calvino, têm sido eficazes e interdependentes? Como estamos interpretando hoje a manifestação dos dons em nossas igrejas? Quais têm sido os referenciais pelos quais temos avaliado a santidade de nossas comunidades? As confissões de fé de Westminster, o Catecismo Maior e Breve, além das Sagradas Escrituras, têm sido lidos e insistentemente discutidos? Estamos cumprindo os mandamentos de Jesus? Temos sido igreja que visita os doentes, sacia a fome e sede dos necessitados, compadece-se com os desviados, conforta os desvalidos, ensina os neófitos, desenlaça conflitos e apacenta os desesperados? Estaríamos dispostos a morrer na fogueira por Jesus? Somos distintos como igreja histórica que se impõe pelo seu viver, ou estamos simplesmente acomodados ao rótulo de mais uma igreja evangélica? E eu termino. Se essas questões ainda nos inquietam, amém. Graças a Deus por isso, pois é sinal de que não estamos inertes, não estamos mortos e insensíveis quanto à necessidade de mudanças, senão na essência da pregação protestante, muito mais na coerência do que se tem praticado hoje em dia em nome do Evangelho. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu peço a você que permaneça, fique de pé agora, por favor. Nós vamos interceder pela nossa própria igreja, como organização, aqui na Barra do Ceará, e a mim e a você, a todos nós, como igrejas de Jesus Cristo. Santo Pai, ó Deus, esta palavra, ela nos inquietou. Nos inquietou, ó Deus, porque nós fomos alertados, mais uma vez, de que Tu nos conheces como ninguém. Tu conheces, ó Deus, os nossos valores, as nossas intenções, até mesmo as palavras que ainda não saíram de nossas bocas. E nós clamamos, ó Deus, pela santidade da Tua igreja organizada aqui neste bairro, a Igreja Presbiteriana Maranata, que Tu possas, ó Deus, também estar com cada um de nós como igrejas constituídas do Teu santo reino aqui na face da terra. E, ó Deus, a nossa oração é no sentido de que Tu nos faças vigilantes. Nós não queremos, ó Deus, ser surpreendidos, assim como foram surpreendidos os soldados sonolentos lá da igreja de Sardes. Queremos estar na brecha, ó Deus, para que nada possa nos esfriar, que nada possa, ó Deus, desviar os nossos olhos de Ti e do Teu comissionamento que Tu deixaste a cada um de nós. Faze isto, ó Deus, não para a nossa vanglória, não porque nós estejamos buscando qualquer mérito aqui na face da terra, mas faze isso, ó Deus, porque nós queremos ser tratados como Teus filhos e como igrejas vivas aqui neste bairro, e também, ó Deus, na individualidade. Nós oramos em nome de Ti. Amém.